Ah, mas eu tenho uma prima que mora na Itália. Não, a prima que mora na Itália não é o fator definidor do país que você vai exportar, pelo amor de Deus. Aqui tem um espaço que a gente está ainda comendo bola e que o Brasil, nessa potencialidade, poderia estar à frente de não ser só potencial, ele ser realmente o executor, ser realmente o ponto de mudança. Mais um episódio de Brasil de Milhões. Hoje um pouquinho diferente. Vocês viram alguns episódios assim que eu não estava por conflito de agendas e hoje Marcel Arraes e Rafael Ribeiro também não estão com a gente. Mas espero que vocês consigam aproveitar bastante esse episódio. É um episódio de papo de mulheres um pouquinho. Vai ser um pouco diferente e a gente espera que vocês curtam o que a gente está trazendo aqui hoje. Hoje a convidada, ela é brasileira, mas um pouquinho internacional. E ela traz histórias muito interessantes sobre o poder da rede, o poder das conexões para realmente investir no empreendedorismo, promover a economia e promover pessoas de valor que estão fazendo mudança e gerando empregos, gerando novas ideias, gerando novos negócios no Brasil e no mundo. Então aqui tô com a Sandra. Sandra, bem-vinda. Obrigada por ter me convidado. Obrigada você por ter aceitado, assim, foi super de última hora, gente, que eu, né, foi uma surpresa conseguir a agenda conciliar aqui com a Sandra, e a gente vai contar um pouquinho dela, então eu vou começar pedindo para ela, assim, rapidinho, aquele pitch de quem é a Sandra. Ah, bom, eu de formação, eu sou jornalista com especialização em marketing, etc. Montei empresas de comunicação estratégica focada na indústria da inovação. Mas ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de, vamos dizer, trabalhar na vinda do Google para o Brasil e na vinda do Waze para o Brasil e de fazer todas as estratégias, vamos dizer, de soft landing com os fundadores, né? E outras companhias menos famosas, etc., mais de 500 empresas ao longo desses anos. E com isso, em 2016, eu achei importante montar uma empresa na Inglaterra de consultoria para startups latino-americanas, fazendo o inverso, ou seja, indo para a Europa, tendo como pit stop a Inglaterra. Por quê? Porque é um centro incrível de inovação, já estava bem estruturado e eu achava que os Estados Unidos já estava um pouco, vamos dizer, ocupado, já um território bastante ocupado, e a Europa é um território muito interessante para nós. E fazer um movimento inverso, né, dos europeus, o leste da Europa e outros países com os quais eles têm relação, a Ásia também, virem para cá. Então, acabei montando uma consultoria, que é uma consultoria de soft landing para startups e scale-ups. E nessa jornada acabei aprendendo várias coisas, criei um prêmio na Inglaterra chamado Latam Edge Award para esse tipo de empresas, e um prêmio no Brasil chamado Brazil Tech Award de fora, para empresas vindo de fora para cá. E acabei aprendendo algumas coisas, que o nosso problema na falta de números e volumes de exportação de serviços, de ideias, etc., depende de uma série de outros fatores que não necessariamente podem ser resolvidos só com voluntarismo. E aí acabei criando, junto com a Birmingham Enterprise Community, que é um centro de inovação em Birmingham, onde as pessoas são extremamente acessíveis, extremamente queridas, diferente de Londres. Não é que Londres não tenha queridos, mas é que lá é mais tough, vamos dizer assim, é mais duro, né? São um pouco mais frios, mas... Frios e tal. E os Broomies, como a gente chama, eles são muito afáveis, muito inclusivos. E com eles a gente adaptou um programa que existe na Inglaterra de 1 ano para preparar CEOs de startups e diretores para a expansão internacional. Aí nós adaptamos isso para o Brasil, para um programa de 3 meses, e porque
a gente acredita que ninguém vai ficar estudando um ano para aprender a expandir internacionalmente aqui, porque a gente é muito mais ansioso, vamos dizer assim. E aí acabamos criando o Latam Global Connection Program, que é um programa que está nos ensinando muitas coisas a respeito da formação, da forma de enxergar, da forma de se estruturar para a expansão internacional. Então, eu estou nessa jornada de expansão internacional do ponto de vista profissional, né? Agora, do ponto de vista, assim, de doação de tempo, etc., tem um monte de outras coisas aí, eu não sei se eu devo falar. Eu acho legal a gente escutar, porque eu estava ouvindo contigo, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre o grupo com mulheres, né? As questões que eu acho que até linka com o episódio que a gente teve com a Jennifer aqui, que é do candidato a ser mulher. Então, trazer um pouco dessa história também é legal, porque acho que linka com essa outra história que a gente trouxe. Trazer um pouco sobre o Tech Brasil Advocates, que hoje é uma iniciativa foi lançada, gente, oficialmente anteontem, Na Ziv Gallery, lá no Beco do lá Batman. anteontem foi com Não, no British Council. British Council, né? Então Consulate. no Consulado Britânico aqui em São Paulo, e ontem foi numa galeria maravilhosa ali no Beco do Batman. Vocês não conhecem, tem um cafezinho maravilhoso ali na Ziv Galeria, Ziv Gallery, na verdade. E tem imagens lindas, quadros que você quer ter na sua casa, também recomendo passar por lá. E a gente teve assim esse encontro, inclusive com a presença do fundador, né, e do CEO do London Tech Advocates, Global Isso. Tech Advocates, o Russ Shaw. Então, queria que você contasse também acho que essas iniciativas também são legais, porque, querendo ou não, elas são conectadas a tudo que você faz. Então, assim, claro, a gente tem o nosso core, onde eu tenho ali minha galinha dos ovos de ouro, Isso. mas eu tenho esse lado de entregar também ao ecossistema, entregar, né, de alguma forma, com um voluntariado, com um trabalho que a gente faz com um propósito, com o coração, né? Então, para dar esse acesso e essa visibilidade a outros, né? Conta esses dois projetos, por favor. Então, o ecossistema brasileiro, ele surge, primeiramente com, vamos dizer, um planejamento do governo na época dos militares, da ditadura, etc., mas depois ele vai meio que sendo deixado ao Deus dará. Então, o que acontece? A iniciativa privada começa a perceber a importância, né, de começar a investir e a ter mais inovação. As universidades públicas, que têm o trabalho de pesquisa mais relevante do país, fechadas para o capital privado. E aí você tem algumas iniciativas nascendo com hubs de inovação, etc., montadas por empresas, mas tudo muito sem planejamento, né? Não houve um plano de inovação para o Brasil, embora existam planos, mas eles não foram aplicados, né, como um todo, num país que é continental, como o Brasil, que é complexo, né, com diferentes realidades e tal. Então, participar desse ecossistema sempre foi eu gosto muito de participar para ajudar a organizar, né? E a conectar as pessoas. Então, em 2016, eu conheci o Russ Shaw, que é o fundador da Global Tech Advocates, e desde lá eu participava já da Tech Latam Advocates, trabalhando muito mais na questão de levar e de ajudar as startups latino-americanas a expandir para lá e a se conectar, etc. E eu tinha essa vontade de trazer para cá o Tech Brasil Advocates, mas eu não tinha encontrado uma forma legal de fazer, né? E foi aí que eu conheci uns anos atrás em trabalhos de mentoria, tal, porque eu também sou de board, né? De conselheira de empresas, tal. Eu conheci o Henry Suzuki, que é uma máquina de redes, Sim, ele né? é. Uma pessoa incrível. E aí, com ele, a gente começou a falar de construtores do ecossistema, tal, e aí eu percebi que aí estava, sabe, quando chega aquele momento, você fala, pô, é o momento certo de apresentar o Henry para o Russ e ver se os dois conseguem se integrar e aí a gente fazer alguma coisa junto. E foi assim que aconteceu. O Henry adorou o Russ, que é uma figura incrível, que doa todo o seu tempo para a comunidade no mundo, né? Hoje são 30 mil advocates.
36 36 filiais. grupos. É. E os advocates, eles são figuras interessantes, são pessoas que doam seu tempo, estão sempre abertas. Se você ligar para um advocate hoje, na Ásia, a Índia ontem publicou o nosso lançamento, Ai, aí o pessoal da Ásia já replicou da China, e no LinkedIn já foi um fuzuê que o Brasil estava lançando o tech, né? E essas conexões, elas são muito sem formalidade, ou seja, você precisa resolver um problema. Eu estou com uma empresa de clean tech e quero encontrar o cara mais importante de clean tech na Alemanha. Fala com o advocate. Aí você liga para o alemão lá, que tá lá, e ele vai falar: olha, não sou eu exatamente, mas eu tenho o cara para você falar. E aí a coisa vai numa escala e numa rapidez, e você consegue resolver muitos problemas. E ao fazer isso, a gente se conecta entre nós e consegue também estabelecer desafios. Por exemplo, políticas públicas. Vamos falar de semicondutores, vamos falar de, liberdades de expressão, fake news. Quais são os modelos que a gente sugeriria para os governos? Então, são 30.000 pessoas discutindo, mandando sugestões de uma forma estruturada, não é uma loucura, parece loucura, mas não é. É muito bem estruturado. O Russ é uma espécie de um monge, ele faz as coisas, etc. E ele tem também o foco de um tigre numa caçada. Então, ele é muito focado no resultado que ele quer conseguir. E isso faz com que a gente consiga levar até as autoridades, ou aos grupos, ou aos hubs de inovação, etc., ideias. E acho que essa é uma contribuição muito importante da sociedade civil, eu digo da base, porque você tem todos esses players que a gente tem, que a gente Sim. sabe e tal, só que eles estão desconectados. E a nossa função, no Brasil, por exemplo, a gente escolheu o nosso Day One, que é hoje, começar o mapeamento dos ecossistemas. Claro, todo mundo tem um monte de gente, tem mapeamento e tal, nós vamos juntar tudo isso numa determinada plataforma chamada World Labs, e as pessoas vão poder entrar no World Labs e pegar o telefone, o e-mail daquela pessoa lá no Acre, que tem um centro de inovação e pesquisa, não sei, em bioeconomia, ou alguma coisa que seria impossível de achar, porque aí você teria que falar com um amigo, que fala com outro amigo. Não, ali você tirou os amigos da frente, você botou as paredes para baixo e você se conecta. Esse vai ser a primeira tarefa, mas aí tem um monte de outras tarefas que a Legal. gente está pensando. Até acho que é legal contar, né? Primeira palavra advocates, que não vou usar aqui vou roubar do Henry de ontem. Sim. Da apresentação, né? Advocate sempre está muito ligado a políticas públicas, né? Então, a pessoa que faz a articulação para criação de políticas públicas, aqui no Brasil a gente usa nesse sentido muitas vezes. Ela não é a tradução para advogados, né? Acho que, como bem disse o Henry, não tem uma tradução tão precisa, por isso que a gente usa o nome em inglês também. Mas o Advocates é muito mais do que isso, né? E, na verdade, ele é um grande articulador, um grande conector para apoiar o andamento das coisas, né? Acho que pra gente, porque assim, não é só crescimento do negócio, às vezes é para você gerar conexão, para resolver um problema, trazer uma solução, e não só no cunho político, né? Mas no cunho de pessoas, de empresas, de centros de pesquisa, de tudo, né? Nosso foco é ciência, tecnologia e inovação, mas, por exemplo, ontem tinha no nosso evento uma moça, que é uma advogada, que tem uma ONG lá no sul de São Paulo, e que ela gostaria de levar cursos de tecnologia para essas pessoas e tal. Então a gente já se conectou e eu E tenho. já tem uma startup para conectar com vocês que faz esse tipo de trabalho. Então, exatamente. Então, por exemplo, ok, não é minha função, não é meu trabalho, eu não ganho dinheiro com isso, mas só o fato de eu poder dar o acesso a ela e fazer isso, eu me sinto participante da evolução daquele local. E isso para mim é relevante. Para outras pessoas pode não parecer, mas se todos nós fizermos um pouquinho,
eu acho que muda a nossa situação atual. Isso é uma coisa muito importante. O Brasil tem um potencial incrível, mas ele fica nesse potencial incrível. Então, eu Hum. acho que a gente tem que realmente fazer uma mudança, virar a chave, né? Ser menos individualista, mais participativo e tomar conta, não esperar que o governo faça isso, Ou uma aquilo. grande empresa vai fazer uma coisa para É, mim, não. Como que a não. gente faz com a gente, né? Faz a A gente força das das redes. redes, né? E as redes têm muita força, realmente, é impressionante. A gente viu, Rio Grande do Sul agora, né, se a sociedade não tivesse se mobilizado, seria um caos. Seria O pior, governo né? não teria condições, não teria, sozinho, não vai, nem as ONGs que trabalham com isso, era um desastre tão grande que precisa de todo mundo arregaçar a manga e fazer. E aí você vê que o resultado sai. Com dificuldades, ok, mas sai. Então, é essa coisa de resgatar a humanidade das pessoas, né. Maravilha. Eu até vou deixar aqui rapidinho um convite para as pessoas para conhecer o Brasil Tech Advocates, fazer parte, ser voluntário, né, nessa grande rede. A plataforma que a gente comentou, o World Labs, é a mesma plataforma que também vou deixar um outro convite para o Catalisa Hub. Catalisa Hub, ele é um grande hub que o Sebrae construiu, tem muito desafio, tem muita conexão ali dentro também para gerar negócio para as startups, os empreendedores. É de graça. Faça o seu cadastro também, entre no Catalisa Hub e entre na plataforma também para fazer parte do Brasil Tech Tech Brasil Advocates. Advocates. Tech Brasil Advocates a gente inverte, tá? Mas É. tá tudo bem. Tech Brasil Advocates. Conhecer a iniciativa, fazer parte, né? No site do Global Tech Advocates, você também vai ver todos os líderes em todos os países, em todas as regiões também, super acessíveis, super próximos, né? Então, se você tá em outro país, se tá em outra região que você queira se conectar com alguém, tem alguma dúvida de algo da região, como disse a Sandra, as pessoas são super acessíveis. Então, para ajudar realmente a fomentar tudo isso. Aí eu vou voltar num ponto, né? Porque quando a gente fala de Brasil de milhões, tem muita coisa que a gente não sabe que como que faz, né? E a gente muitas vezes o Brasil, o empreendedor brasileiro quer exportar, né? Ele quer crescer para a Europa, para os Estados Unidos. E aí acho que a primeira grande falácia é: só vou traduzir o meu site para o inglês, Sim, né? exatamente. Me conta, né? E deixa aqui para esse Brasil de milhões uma grande aprendizado, que assim, a gente sabe, não existe fórmula, a gente estava falando disso, né? Não existe fórmula, se você fizer A mais B mais C vai funcionar e você vai ser um unicórnio, vai ganhar milhões. Não funciona, infelizmente, assim. Mas eu acho que existem coisas e dicas que a gente pode deixar de quem já passou por isso e você que trabalha muito, né, com soft lands, né? Então, primeiro para esse Brasil de milhões, né? Para ele pensar em ir para uma expansão internacional, né? Tua experiência é muito mais Europa, mas é só traduzir para o inglês o meu site, o meu produto? O que eu deveria fazer? Não, primeiro, uma coisa muito importante, que a gente precisa mudar aqui no Brasil, quando você monta uma empresa, você já tem que pensar: esse meu produto poderia estar sendo vendido no Peru? Poderia estar sendo vendido na Argentina, na Itália, na França, na Romênia?" Quando você para pensar nisso, você já começa a mudar o jeito que você organiza a sua empresa. Porque se você já tiver um global mindset, você não vai montar a empresa para o seu bairro, para a sua cidade. Você vai montar ela para o mundo. E isso muda totalmente a forma estrutural dessa empresa. Primeira coisa. Pensar nisso pode ser uma brincadeira. Ah, mas eu não vou, eu não tenho condição de. Não é que não tem condição. Espera aí. Você tem toda a condição. Se você tem condição de pensar para vender no Brasil, você pode ter condição para pensar em vender na Alemanha, na Suíça, na onde. Só que as coisas lá fora têm regras talvez um pouco mais rígidas, têm regras diferentes, têm idiomas diferentes, etc. Mas elas, a partir do momento que você conquista um determinado mercado, é como um castelo de cartas, né? Você pode ir mais fácil para outros mercados, dependendo do seu produto, obviamente, né? Então, pensar global é o primeiro passo
quando você está montando, pode ser uma loja de doces aqui no Atua Brasil. local e pensa global. Pensar global. Atua local e pensa global. Então, primeira coisa, pensa global. Ao pensar global, obviamente, você não vai fazer um site em português. Você vai fazer em português, inglês e espanhol, pelo menos, porque essa é a sua região, onde você está. Se você é brasileiro, você está no continente latino-americano. Ou seja, você precisa desses 3 idiomas. Hoje em dia, com ChatGPT, com uma série de coisas, claro, precisa uma certa revisão de um hispano-parlante, de um inglês e tal, mas vamos dizer que você não tenha dinheiro para isso, faz com ChatGPT, faz com tradutor, etc. Não tem problema, eles vão entender de alguma forma, né? E aí, quando você começa a atuar já pensando em algumas estruturas. Por exemplo, eu vou montar minha empresa, eu já tenho que ter uma governança desde o início. Vou chamar no começo, pessoas que podem me ajudar, não é para chamar parentes, amigos, porque o cara vai te dar uma ajuda, etcétera, e não tem especialidade naquela sua área que você quer atuar. Chame alguém que está disposto a doar, e tem muita gente disposta a doar ou a participar com equity ou, né, um percentual da empresa, etcétera, para doar o seu tempo, trazendo insights de mercado que possam te ajudar. Isso vai te dar musculatura para poder avançar de uma forma mais estruturada. Então, não vá fazendo as coisas mais ou menos assim: "Ah, não, deixa que eu me viro", tal. Faço sozinho, né? Ou então: "Ok, eu montei minha governança, estou começando a faturar, estou começando a pensar em, não sei, vejo que eu gostaria de explorar mercados lá fora. Ah, mas eu tenho uma prima que mora na Itália. Não, a prima que mora na Itália não é o fator definidor do país que você vai exportar, pelo amor de Deus. Você vai onde você realmente tem mercado. E aí, para isso, você tem várias instituições, Apex, várias instituições, vários grupos que te levam até lá, prêmios, etc., que podem te levar para fazer uma primeira incursão. Na primeira incursão, não vá sem conhecer o idioma, pelo amor de Deus, mande alguém. Se você não fala inglês fluentemente, ou pelo menos compreende num nível bom, não vá. Mande alguém de sua confiança, alguém do conselho, alguém, né, para explorar aquele mercado. Chegando lá, não chegue também sem se preparar. Você vai para uma reunião, um grupo da Apex, um grupo, faça suas reuniões paralelas. Antes, prepare-se 2, 3 meses antes, com reuniões que você vai ter fora dos programas que foram estabelecidos para todo mundo. Porque muitas vezes aqueles programas eles são bons para alguma coisa, mas não são bons para o seu negócio. Então, tire o máximo de proveito de cada minuto que você tiver lá. E você vai ver que é muito mais fácil e proveitoso para te trazer, inclusive, insights para o seu negócio aqui. Seu negócio vai evoluir muito mais rápido que os demais, né, que estão só preocupados com o mercadinho local. Então, tenta ter um global mindset, você tá aberto para experiências diferenciadas. Claro que não é confortável, não é fácil. Expandir internacionalmente, você pode pensar num horizonte de 10 anos, não é para o dia seguinte, não pense que você expandiu um ano, não, esquece. Não é isso. Você tem que se preparar pelo menos 10 anos para poder de 5 a 10 anos para poder, dizer: "Ah, ok, estou começando a fazer negócios internacionais, estou começando a vender, estou começando a entregar", e depois você pensa em talvez montar uma filial, etcétera. E, outra coisa também que eu vejo muito: "Ah, eu vou me mudar com a minha família para a Inglaterra, eu vou porque eu quero morar lá, então eu estou expandindo internacionalmente". Não, a sua família não faz parte desse negócio. Ela não é para isso, não é. Se você quer mudar para Portugal, para Espanha, para não sei aonde, ok, muda, mas não é isso expansão internacional. Então tem algumas coisas que são algumas, falácias, vamos dizer assim, que atrapalham, porque você cai na mão de consultores que muitas vezes te cobram o olho da cara, te fazem entrar em caminhos errados. Toma cuidado. Do mesmo jeito que aqui nós temos também gente, vamos dizer, que não entrega exatamente, lá também tem. Então, vai devagar,
tateia o mercado, vai e constantemente, a presença constante é fundamental, né. Então, ok, não é um trabalho fácil? Não, não é, mas ele se você faturar em dólar, em euro, né, em iene, etcétera, é bom. É uma coisa que pode ajudar muito na sua empresa no futuro, né. E eu vou trazer até uma provocação aqui, tá, se você me permite, né. Acho que é interessante ouvir, né, da gente pensar global, né. Ao mesmo tempo, eu acho que existe, né, no meu ponto de vista, na minha experiência, né, a gente vê muito, e você também tem visto isso porque você faz o soft lente ao contrário, uma empresa que está lá fora querer entrar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é continental. E muitas vezes a gente que está no Brasil também não valoriza essa continentalidade para pensar como um global dentro de um local, né? Porque assim, é o global dentro do Brasil. Então, hoje, se eu estou no Acre, se eu estou no Amapá, se eu estou no Rio Grande do Sul, será que o caminho é primeiro expandir internacionalmente ou eu entender se eu explorei todo o mercado que eu tenho dentro do Brasil? Que é muito mais fácil, muitas vezes, de eu entender as coisas, de eu ter suportes mais próximos, mais conhecidos, aí usar redes e usar, né, que podem me promover também e depois, né, ir construindo em paralelo, de repente, uma ida pro exterior, né, mas assim, tendo essa conquista, entendendo, né, você tem a dor muito clara, como que eu vou construindo essa transformação. E também eu acho que vale a mesma coisa que você disse, né, não é: "Ah, eu quero expandir para São Paulo, vou mudar para São Paulo com a família inteira", né, eu quero expandir para o Nordeste, vou mudar com a família inteira para o Nordeste. São articulações que você vai construindo e muitas vezes é o empreendedor, né, o fundador, os seus sócios que vão fazer esses primeiros movimentos e vão ficar nessas viagens, nessas pontes aéreas, nesses caminhos, até realmente estabelecer, né, criando as parcerias, as alianças necessárias para essa expansão, entendendo muitas vezes adaptações de produto para, né, porque a dor ela é similar, mas às vezes ela não é exatamente daquela forma, eu tenho culturas diferentes, então, o que que eu preciso ajustar, né. Então, eu acho que um pouco da provocação também é esse olhar, né, esse olhar de um país continental, né, e olhar para dentro, não só para fora, né, e entender, porque, como você disse, às vezes a solução também não é sair correndo, né, e Não. são planos, e será que eu já explorei tudo que eu tenho nesse território? Como que eu exploro esse território, né? E você falou da governança, a importância de entender aquele local, de ter esse pensamento um pouco mais amplo. São vários, mindsets que a gente vai treinando muitas vezes no caminho, não é de uma vez, né, não Não, não, é: não. "Acordei, eu quero". Não, mas o fato de você pensar global o Brasil é continental, realmente, ele tem características únicas, como cada país, mas quando você pensa global, você está se comparando com os melhores. Então, nós somos um país muito atrasado em algumas coisas, muito atrasado. A gente perdeu já várias, oportunidades, né. E, por exemplo, na área de fintech, onde a gente veio de uma cultura de inflação alta, de bancos extremamente bem estruturados para poder dar conta de toda a confusão, a gente criou fintechs ou a área bancária muito forte. Sim. Então, uma característica brasileira, vamos dizer assim. E a gente pode expandir isso. Hoje nós teríamos que ter muito mais fintechs internacionais, globais, por causa da nossa. Eu me lembro, uma vez eu estava assistindo em Londres um depoimento de uma moça de um site de compras de luxo, eu não lembro bem o nome, e aí ela dizia assim: a primeira coisa que a gente quebrou a cara quando foi para o Brasil é que existia boleto. Eu não sabia o que era boleto. Boleto é uma coisa que eu não entendo. Não entendo. Ou você paga no cartão. Não, tem boleto e tem as parcelas. Ou seja, isso é uma característica brasileira e tinha alguns países da África que tinham também. O fato dela ter vindo para o Brasil, quebrado a cara, tendo que voltar, reprogramar todos os. Porque ela não tinha pensado nisso. Também lá acontece isso. Ela não tinha pensado. Ela pensou que o global dela era vindo de lá, todo mundo vai aceitar. Não é assim. Também tem o lado de lá que precisa pensar global, né? E olhar as características nossas e não impor um modelo que muitas vezes não serve. Então o fato dela ter feito essa experiência no Brasil foi muito interessante, porque ela na África ela entrou tranquila, ela já conhecia o boleto,
e A parcelamento. parcelamento. Então, assim, pensar global é muito interessante porque você é exposto a realidades muito diferentes, em idiomas e culturas diferentes. Isso te abre a cabeça para achar uma solução global, que é diferente de uma solução local, só para o Brasil, por exemplo, embora o Brasil seja um monte de países Que ótimo. juntos, né? Então, é assim, é um desafio, parece chato, né? Ai, não vou pensar global, eu tenho minha loja de doce aqui, vou vender o doce de, como é? Cupuaçu aqui. Pô, podia estar exportando para Inglaterra, para Alemanha, para França. Não dá muito trabalho. Realmente dá trabalho, mas é uma oportunidade. Você poderia estar expandindo internacionalmente e gerando receita para as comunidades que produzem Sim. aquela coisa. Então, levando a receita até a ponta. Isso, por exemplo, em regiões como a Amazônia, o Cerrado, etc., é incrível. E nós poderíamos ter muito mais qualidade de vida para as pessoas. Então, por isso que eu acho que, eu não sei, eu sou a louca do Global Minds. Adoro. E eu vou Doida do aproveitar esse teu gancho para a gente falar da iniciativa de mulheres, que a gente acabou não falando agora há pouco, a gente provocou, mas não falou. Eu acho que é, né, um pouco dessa construção também. E depois a gente falar um pouquinho de sustentabilidade, de ESG e, enfim, de todas essas siglas e sopa de letrinhas que a gente Sim. tá enfrentando. Que eu acho que você tem já, né, a gente falou um pouquinho do G, né? O ponto G que ninguém lembra dele desde o começo, né? A governança ali que a gente é super importante. Eu acho que é um dos temas mais difíceis da gente tratar. A gente fala muito de ambiental, de social, um pouco da governança. Mas vamos falar daquela iniciativa de mulheres, e aí a gente já linka com essa questão de sustentabilidade e essa ponta da cadeia de valor. Então, de quanto pensar global, pensar mais amplo, né? E começar a mapear coisas desde o início, ter a governança desde o início, também podem impactar no teu impacto positivo dentro daquela região ou dentro daquele fornecedor ou daquele produtor que muitas vezes é quem vai te dar os insumos para o teu produto final, para aquilo que você tá gerando. Vamos falar um pouquinho disso? Bom, acho que eu falei, né, que eu sou board member conselheira de algumas empresas, e aí uma das empresas que eu sou conselheira é o Instituto Geração Soul. O Soul a Soul, ela é uma empresa de empoderamento que trabalha no empoderamento de mulheres em grandes estruturas, né? Então, grandes empresas incumbentes, vamos dizer assim, né? E o interessante da Soul é que elas empoderam a baixa gerência, vamos dizer, formada por mulheres, para que elas se preparem para ir, matem o seu impostor, vamos dizer assim, a sua impostora, e subam na carreira. E isso tem gerado um impacto positivo muito interessante. O interessante da Soul, que é uma empresa pequena, uma startup, mas ela já tem um conselho. Ela tem um board. Então, são duas empreendedoras com, vamos dizer, 7 funcionários e mais, vamos dizer, 20 colaboradores externos, né, especialistas em várias áreas, e que já tem um board. E esse board, ele vem mitigando uma série de problemas que, se elas fossem decidir sozinhas, elas teriam muito mais dificuldade e menos velocidade para crescer. Então, elas tiveram a visão de chamar, primeiro, vamos dizer, me chamar como conselheira e montar um board. E isso, claro, foi estressante para elas? Foi, está sendo estressante. É difícil, porque o board ele não aceita certas coisas, ele não permite certas coisas. Ele não engessa a companhia, mas ele põe ordem na casa, né? E uma startup, você sabe, por princípio, ela é caótica, né? Porque o dono é um fundador,
maluco, beleza, que tem uma energia super e quer ir embora e ir a rodinha no pé e velocidade. Só que tem coisas que precisam, às vezes, você fazer com que você volte para trás e depois para ir com mais velocidade para frente. Então, esse tipo de combinação e de discussão tem feito a empresa se tornar mais resiliente. Então, e uma outra coisa que eu acho importante também destacar é que a governança de startups e a governança de empresas incumbentes é diferente. O conselheiro de uma startup é um conselheiro que tem um perfil completamente diferente do conselheiro de uma empresa incumbente. Um conselheiro de uma Petrobras atua de determinada forma, um conselheiro de uma Sou atua de outra forma. Ele põe a mão na massa, ele é muito mais participante, do ponto de vista até emocional, do que um conselheiro da Petrobras. Então são papéis muito importantes, mas feitos por pessoas que têm perfis diferentes. Vai falar: "Ah, mas dá muito mais trabalho ser conselheiro de startup". Talvez dê, mas é o DNA das pessoas, a gente tem que respeitar. Tem que trabalhar que nem o Tech Brasil Advocates. "Ah, dá um trabalho danado", o Henry falando lá com um monte de gente. Temos 600, antes de começar já temos 600 pessoas para que a gente tem que pegar na mão e olhar e fazê-las trabalharem, colaborarem, etcétera. Dá um trabalho? Dá, mas também dá um prazer danado e a gente consegue resultados muito interessantes. Então, é importante notar isso, né. Eu acho que é fundamental, entender também as diferenças, né. Legal. E aí a gente, né, como disse, a gente já encaixar na questão da sustentabilidade, né, porque a gente estava conversando antes, né, o trabalho mesmo da Soul, ele tá trabalhando muito na questão da inclusão, da diversidade da mulher em cargos de liderança. A gente falou agora do impacto do pensar global, o quanto isso também pode afetar localmente, afetar na tua cadeia de valor da startup, né, da tua empresa. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, né, nessa vida, nesse processo, essa experiência internacional, né, de sustentabilidade, né, além da governança, o que que você vê de grandes marcos ou grandes questões que estão sendo muito bem endereçada e outras que você fala assim: "Tem um mar azul aqui, tem um espaço que a gente está ainda comendo bola", e que o Brasil, nessa potencialidade, poderia estar à frente de não ser só potencial, ele ser realmente o executor, ser realmente o ponto de mudança, né. Como que você vê tudo isso, né? Porque eu sei que você é uma pessoa de sustentabilidade, uma ativista de carteirinha desde muito lá atrás, né? Sim, sim, eu fui militante da Oikos, né, que foi uma grande, e nós entramos com a ação contra as empresas de Cubatão para evitar a destruição da mata na Serra do Mar, né, e foi um marco na época, né, tinha as vítimas de Cubatão, da poluição de Sim. Cubatão, Que ainda acho que é uma das cidades mais poluídas do mas, Brasil, você né? vê que a serra não tem mais Não as tem. feridas que É. tinha, né. A gente conseguiu, muito o Pantanal foi uma das, lutas grandes, depois teve o Bicudo nos algodoais paulistas, queriam enfim, bom, enfim, tem um monte de lutas, fiz a primeira campanha do primeiro ambientalista, né, o Fábio Feldman, que era meu companheiro da Oikos, né, nós éramos o Roberto Klabin, o Fábio Feldman, o Pietro Luani, a Neuci e eu. Então eram os 5 mosqueteiros e fazíamos uma super confusão na época. Fizemos a parte da Constituição, né, de toda a parte da questão ambiental na Constituição brasileira é uma das mais, vamos dizer, avançadas no mundo, mas o que a gente vendo isso 30 anos depois, a gente percebe o seguinte, as coisas se mexem de uma forma muito lenta, né. Então, existe esse país continental chamado Brasil, onde quem pode mais faz o que quer, e independente e tem um nível de corrupção ainda bastante alto, e isso leva a desmatamento, a poluição dos rios, a mineradoras que não trabalham da forma como deveriam trabalhar, etc, etc. Enfim, milhões de desastres, Mariana, enfim.
ambientais, que a própria Rio Grande do Sul agora, né, a falta de manutenção nos diques, etc. Então, que levam a esses desastres, depois eles são esquecidos e não se toma uma decisão mais radical. Existem muitos fatores contribuindo para isso. E para mim é um pouco desesperador ver que isso anda tão devagar. De outro lado, você vê as empresas falando em ESG e tal, e o ESG, para mim, ele ok, importante e tal, mas ele nada mais é do que a concretização não, vamos dizer, usado muito para o marketing, né, por algumas empresas e um pequeno avanço do ponto de vista empresarial para estar em compliance com coisas que o exterior exige, né. Então, Estados Unidos ou Europa principalmente é um dos continentes mais rígidos, né, das regiões mais rígidas para comprar produtos que não estejam em compliance com algumas normas, etc. Mas, eu acho que ainda falta aumentar muito mais a velocidade e a gente está muito devagar, muito devagar. Eu olhando para trás, eu vejo: "Ok, agora esse negócio nós não somos mais os ecochatos do mico-leão dourado, etc". Então, mas, a gente todo profissionalizou, né, as empresas têm profissionais de ESG e tal, tudo bem. Mas eu acho que ainda, nós temos que avançar muito mais, falta muito e o planeta não tem tempo, né, o tempo está indo embora, então eu sou mais radical, assim, nessa coisa, eu acho que tinha que ser tinham que ser impostas regras muito mais rígidas e multas pesadíssimas para quem não faz, né, economia circular, quem não quem fabrica tinha que receber de volta as embalagens, reciclar e toda uma série, uma cadeia de coisas que eu acho que não para mim não é satisfatório. E eu, na governança, eu consigo exercer esse papel. Obviamente, não sou uma maioria, mas eu acho que tem que ter gente que está desse lado um pouco mais radical para puxar, ser o chato da vez Uhum. e fazer com que as pessoas se mexam, né. Mesmo aqui, eu estava vindo para cá, né, eu vi esses prédios maravilhosos, né, esse edifícios, escritórios e tal, e ao lado tem uma moradia popular Sim. e muita pobreza do lado. Ou seja, por que que esses prédios não se juntam e têm riqueza para isso, para resolver um problema que está do lado deles? Por que que a gente não faz isso? Por que que a gente não olha para isso, né? Como é que a gente faz a diferença na vida dessas pessoas? Não sei como, mas se integrar com elas, elas fazem parte do nosso dia a dia, não é só passando de carro, elas vivem ali. Então precisa olhar. E esse olhar ele tem que acontecer, uma hora ele vai acontecer, ou de um lado ou de outro. Alguma coisa vai acontecer. Para não eu acho que a gente tem um compromisso, quem pode mais, Sim. né, ajuda. E o papel das startups nisso tudo? Ah, é fundamental, mesmo porque a startup ela nasce com o objetivo de mudar várias coisas, né. Ela tem um DNA muito positivo, por isso eu me sinto muito à vontade. Esse mundo das startups ele é muito, rewarding, assim, ele te devolve muita coisa boa. Ela nasce por um princípio muito bacana em geral, né. Então, elas podem trazer soluções muito interessantes. Quando eu estava vendo aqui essa vizinhança, né, eu estava pensando: "Puxa, como é que a gente poderia, como Tech Brazil Advocates, ajudar com tecnologia todos aqueles, carrinhos de coleta de reciclagem que eu vi ali, será que a gente não poderia como que será que é a internet dessas pessoas que moram aí? Como é que será que enfim, eu estava já pensando formas de como que a gente poderia juntar o povo que está aqui e o povo que está lá para achar uma solução para melhorar a qualidade de vida deles. É isso. Que legal, Sandra. Nossa, o nosso papo tá muito gostoso. Eu tenho que te agradecer, mas
tempo tá acabando, né? Então, começo te agradecendo muito, agradecendo, né, ao Henry por ter permitido a nossa conexão, conhecer o Russ ontem, saber um pouco mais de outras histórias, de outras visões, né? Eu acho que ver, né, que eu sou uma pessoa de comunidade, né, de construir comunidade, de olhar a sustentabilidade, né? Então, todas essas, né, eu me vejo muito em você, em muitas falas, e ver que tem, né, tem caminho, tem solução, tem muita oportunidade, tem muita coisa que a gente pode fazer junto, né? Acho que, né, como você disse no começo, de repente parecem ter mercados saturados, mas tem alguns lugares saturados, outros não, então tem espaço para todo mundo. A gente, como a gente constrói essas alianças, constrói essas redes e constrói essas potencialidades de cada um para crescer, né? Todos Sim. crescerem. E aí eu vou deixar uma última pergunta aqui para você. Se Sandra, né, aqui, com toda essa história Brasil, depois, né, toda essa história internacional, agora o movimento de começou lá, né, com trazer a visibilidade para esse público Latam dentro da Europa, depois trazer uma visibilidade para esses desbravadores, né, Europa, Ásia, companhia também num território brasileiro que também não é fácil, né, Não. com os prêmios que você criou, construiu, vem liderando. Aí, essa aproximação com o Global Tech Advocates, agora o lançamento do Tech Brasil Advocates. É muita história, né? É muita coisa. Aí você olhando, falando assim, legado da Sandra, uma mensagem da Sandra que você entende que vai ou que pode ajudar pessoas nessas diversas regiões desse Brasil de milhões. O que seria um legado? O que seria uma mensagem que você fala, vou deixar aqui e espero que reverbere por aí? Difícil isso, né? Muito difícil. Mas eu acho, assim, eu acho que é fundamental acreditar em você, né? Eu acho que a gente tem ainda aquele complexo de vira-lata. Nós não nascemos falando inglês, não nascemos falando mandarim, não nascemos falando francês, nem alemão, nem nada. Não é por isso que a gente é menor, não é. Se você soubesse comunicar, ter as habilidades de se comunicar, você vai longe e se conectar. Então, conecte-se com as pessoas, sempre tem alguém que pode te ajudar em alguma coisa e contar com a ajuda das pessoas, não tentar fazer tudo sozinho. Isso é muita coisa para o caminhãozinho da gente. Eu acho que a rede, trabalhar em rede e também devolver para a rede depois, não só tirar o proveito, mas devolver para ela depois, cria um ambiente de win-win, né? De ganha-ganha, que é bom para todo mundo. E pensar no todo, né? Porque, no fundo, o que adianta a gente estar bem e o outro do lado não tá bem? Não serve para nada isso. O legal é você estar vivendo sossegado, bem, com todo mundo evoluindo. Então, saia da sua zona de conforto, para aqueles que estão muito bem, e se conecte para tentar fazer. E eu não estou falando de filantropia, eu estou falando de botar a mão na massa mesmo para mudar situações. Nosso país é muito contrastante, tem muita pobreza ainda, muita coisa para resolver, é um país por construir, na verdade. Então, pô, é uma super oportunidade, né? Eu acho que os brasileiros têm uma oportunidade incrível, têm uma energia incrível e vamos embora e tal. E não com complexo de vira-lata, porque a gente tem muita coisa para levar lá para fora e que é boa. E o legal não é ser maior ou melhor, o maior do mundo, não é isso. É interagir com todo mundo de igual para igual. Só isso, sem problemas. Nossa, Sandra, obrigada. Não, assim, foi incrível o nosso bate-papo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, segue a gente nas redes, busca mais informações desses convidados que a gente tem trazido, que tem sido incrível, né? Sandra agora aqui, com essas histórias maravilhosas.
Né, Sandra, acho que as pessoas podem te conectar pelo Sim, Tech Brasil Advocates, né? Buscar também aí entender Henry Suzuki também, sim. né? Um grande articulador desse ecossistema. Acho que a gente chega aqui no final de mais um programa, mas com muita história ainda para contar, muita coisa ainda para refletir, para provocar, para construir esse Brasil de milhões que a gente quer ver, que mais que potencial, como disse a Sandra, é algo concreto. E agora vamos concretizar esse Brasil? Vamos embora. Brasil de milhões fica por aqui. Obrigada, gente.